Sabia que a Bíblia contém canções de amor? É difícil para alguns imaginarem, mas é verdade. Alguns dos nossos espectadores mais conhecedores da Bíblia poderão pensar nos Cânticos de Salomão, que é, de facto, uma bela parte da Bíblia. Mas não é nisso que estou a pensar. Estou antes a pensar no Salmo 119, que o compositor Rei David encheu de paixão, louvor e devoção sincera. Qual era o objeto de tal emoção? Acreditem ou não, os 10 mandamentos. Isto surpreende-o? Não deveria, porque eles pintam um belo quadro da mente de Deus e desempenham um papel fundamental na transformação do mundo inteiro que Jesus Cristo voltará e estabelecerá. Junte-se a nós neste episódio do Mundo de Amanhã, onde vamos descobrir a beleza dos 10 mandamentos. Saudações e bem-vindos ao Mundo de Amanhã, onde vos ajudamos a dar sentido ao vosso mundo através das páginas da Bíblia. Hoje, vamos falar de uma das maiores dádivas de Deus à humanidade, os 10 mandamentos. Quando olhamos com atenção, as doutrinas centrais do cristianismo comum e dominante parecem dizer-nos que estes mandamentos divinos de Deus foram abolidos, como se Deus já não nos obrigasse a nada, e que fomos libertados da necessidade de obedecer, libertados dos 10 mandamentos. Mas quando compreendemos os mandamentos e o que eles representam, vemos que poderíamos muito bem falar de estarmos libertos da comida e da água, ou libertos do ar e da luz, ou ainda, libertos do entendimento, libertos da justiça e libertos da liberdade e da própria liberdade. De facto, na sua carta inspirada, Tiago, o irmão de Jesus Cristo, refere-se 2 vezes aos mandamentos como a lei da liberdade, mesmo a perfeita lei da liberdade. Agora, alguns pregadores podem hesitar e dizer que nunca pregariam contra os 10 mandamentos. No entanto, a maioria dos que dizem isso estão a pregar num púlpito ao domingo, depois de terem ido ao centro comercial, ou ao lago, ou ao jogo de futebol no sábado, violando o 4º mandamento. E em março deste ano, o Christianity Today expôs a opinião do cristianismo moderno sobre o 7º mandamento de manter as relações sexuais dentro dos limites do casamento, relatando que os evangélicos, especialmente os que têm menos de 40 anos, veem cada vez mais a coabitação como moralmente aceitável. A maioria dos jovens evangélicos já o fez ou espera fazê-lo. E quantas catedrais estão cheias de estátuas e imagens perante as quais as pessoas se curvam, rezam ou até choram, cheias de devoção religiosa, quando o 2º mandamento proíbe esses objetos de culto. Sim, fala-se muito dos 10 mandamentos, mas poucas pessoas os levam realmente tão a sério como Deus Pai e Jesus Cristo. E é uma pena que assim seja, porque quando são abraçados e levados a sério como instruções misericordiosas, dadas por um Deus misericordioso e amoroso, os 10 mandamentos são uma fonte de beleza na vida que não é igualada por quaisquer leis ou filosofias concorrentes dos homens. No início do programa, mencionei a canção de amor do rei David aos 10 mandamentos. Vamos ler apenas algumas das palavras de louvor e carinho escritas pelo poeta guerreiro de Israel para essas belas leis de Deus. Encontramo-las no Salmo 119, por exemplo. Verso 35. Faze-me andar na vereda dos teus mandamentos, pois tenho prazer nela. E o versículo 47. E deleitar-me-ei nos teus mandamentos, que amo. Versículo 73. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para que eu aprenda os teus mandamentos. Versículo 127. Por isso, amo os teus mandamentos mais do que o ouro, sim, do que o ouro fino. Versículo 131. Abri a minha boca e arquejei, porque desejava os teus mandamentos. Verso 143. A angústia e a aflição apoderaram-se de mim, mas os teus mandamentos são as minhas delícias. Acreditem, havia mais, mas estes devem ajudar a pintar o quadro. A Bíblia diz que o rei David era um homem segundo o coração de Deus, e nas suas provações encontrou conforto nos mandamentos. Na sua angústia, encontrou sabedoria neles. Achou-os mais belos e preciosos do que o ouro e a prata. E diz que ansiava por compreendê-los e vivê-los como o veado sedento anseia por água.
Ninguém escreve tais canções de devoção sincera, de paixão pelos limites de velocidade ou pelos regulamentos legais que saem do Congresso. Os 10 mandamentos são diferentes. Eles fornecem orientação, ajuda e compreensão. Representam o núcleo do modo de vida do próprio Criador da humanidade, que os partilhou conosco na sua misericórdia. E à medida que os conhecemos e os compreendemos, não apenas nas nossas mentes, mas com o tipo de compreensão que só vem da ação e da prática, então começamos a compreender melhor o caráter e a mente do próprio Deus. Na verdade, com a ajuda de Deus, é mais do que isso. A observância dos 10 mandamentos muda-nos e ajuda-nos não só a compreender a mente de Deus, mas também a começar a partilhar a mente de Deus e a pensar como Ele. Como Davi descreve no Salmo 19 e no versículo 7, a lei do Senhor é perfeita e converte a alma. Não é de admirar que Jesus Cristo tenha dito a um jovem que o interrogava sobre a salvação: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. É evidente que os 10 mandamentos eram importantes para Jesus Cristo. De facto, eram tão importantes que o apóstolo João escreveu na sua primeira carta, em 1 João 2, e versículo 4, falando de Cristo. Aquele que diz que o conhece e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas qualquer pessoa que pregue que não é preciso guardar os mandamentos para conhecer Jesus Cristo é um mentiroso e um falso pregador, quer o saiba ou não, e deve ser evitado. Sabem, se vamos passar todo este tempo a falar sobre os 10 mandamentos, talvez eu devesse tirar algum tempo para os ler. Encontrá-los-ão no capítulo 20 do Êxodo, onde encontramos o coração da lei de Deus em apenas 16 versículos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas uso de misericórdia com milhares, com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu gado, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e santificou-o. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que seja do teu próximo. Sim, a totalidade dos 10 mandamentos cabe nestes 16 versículos, mas a arte de os viver e a profundidade de os compreender verdadeiramente só se consegue com a prática, à luz dos ensinamentos de Jesus e a ajuda do Espírito Santo de Deus. Vamos dedicar algum tempo a apreciar a sua estrutura e organização. Em Mateus, capítulo 22, lemos o relato de um jovem advogado que fez uma pergunta importante a Jesus. Começamos no versículo 36. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Reparem que Jesus disse que toda a lei e os profetas dependem destes 2 grandes mandamentos: amar o vosso Deus e amar o vosso próximo.
Agora, olhem novamente para os 10 mandamentos para verem como estão estruturados. Os primeiros 4 dos 10 mandamentos ensinam-nos a cumprir o primeiro grande mandamento de amar a Deus. E os 6 mandamentos que se seguem ensinam-nos a cumprir o segundo grande mandamento de amar os outros. Os 10 mandamentos não são apenas uma lista legalista de coisas a fazer e a não fazer. Quando compreendemos o que Jesus está a dizer, vemo-los como instruções essenciais sobre o amor. De facto, deixe-me perguntar-lhe: o que é mais belo do que o amor de Deus? Não só recebê-lo, mas também crescermos nele em compaixão e preocupação transbordante. Bem, se procuramos conhecer a beleza do amor de Deus nas nossas vidas, então vamos querer guardar os 10 mandamentos. Não acredite na minha palavra, acredite na do apóstolo João. Muitas vezes chamado de apóstolo do amor, porque o amor era um foco consistente de seus escritos nas Escrituras, ele nos ensina uma verdade muito importante de Deus em sua primeira carta. Na primeira carta de João, no versículo 5 e 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Quando se compreende esta ligação entre o modo como os 10 mandamentos são fundamentais para nos ensinarem a amar Deus e a amarmos-nos uns aos outros, e o facto de que, como nos diz João 4,8, Deus é amor, então começamos a ver como os 10 mandamentos representam a mente e o caráter do próprio Deus em forma impressa, e como aprender a praticá-los e a torná-los parte da nossa vida é uma parte vital da bela transformação que Deus procura alcançar em todos nós. Vamos analisar alguns dos mandamentos em si. Tal como a beleza de uma pedra preciosa é moldada pela forma como as suas facetas individuais revelam o seu brilho, cada um dos mandamentos contribui para a beleza geral destas leis de Deus. De facto, consideremos o primeiro, dado no capítulo 20 do Êxodo, versículos 2 e 3. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Comparemos isto, por exemplo, com o início da Declaração de Independência dos EPM-ACUA, que estabelece uma base assente na ideia de que todos os homens são criados iguais, ou com a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, que afirma no seu primeiro artigo que todos os seres humanos são livres e iguais em dignidade e direitos. No recurso gratuito de hoje, Os 10 Mandamentos, Roderick Meredith explica a grande diferença entre obras como estas e os mandamentos. Nos nossos dias de razão humana, agnosticismo e materialismo crescente, é importante notar que o Todo-Poderoso falou primeiro, não sobre a irmandade do homem, mas sobre obediência e adoração a Deus, o Criador e governante do céu e da terra, e o Deus pessoal daqueles que o servem e obedecem. Que diferença? Ao contrário dos filósofos ou políticos humanos que fundamentam as nossas obrigações uns para com os outros em teorias morais ou em modas éticas passageiras, Deus fundamenta as nossas obrigações no seu próprio estatuto eterno e imutável, como Criador de todas as coisas que não muda. Consequentemente, os 10 mandamentos têm um belo e inamovível alicerce que os fundamenta na base mais firme possível. Por exemplo, o 4º mandamento sobre a santificação do sábado diz respeito ao dia que ele próprio santificou a quando da criação. O 6º mandamento contra o homicídio, que nos é dito em Gênesis 9:6, baseia-se no facto de o homem ser feito à imagem de Deus. O 9º mandamento, que proíbe o falso testemunho, vai contra o facto de Deus ser um Deus de verdade e de a sua palavra ser a verdade. Este fundamento na natureza e no caráter do Deus eterno que criou toda a vida, na verdade, o Deus que criou toda a realidade, dá a estes mandamentos inspirados uma riqueza e uma profundidade que poucos se dão ao trabalho de explorar verdadeiramente. Consideremos o 3º mandamento contra o uso do nome de Deus em vão. Quantas vezes este mandamento é espezinhado neste mundo? Muitas vezes pelos próprios que afirmam estar a viver uma vida piedosa. No entanto, não usar o nome de Deus em vão é muito mais do que simplesmente não usar o seu nome em palavrões ou xingamentos. Por exemplo, todos os que afirmam ser cristãos estão, de uma forma muito real, a assumir o nome de Jesus Cristo. No entanto, se nos comportarmos de forma não cristã e dermos um mau exemplo, estamos a usar esse nome em vão. Guardar o 3º mandamento significa levar a nossa vida suficientemente a sério para honrar o nome que levamos. E dessa forma,
o mandamento torna-se muito mais do que um guia relativo às declarações que fazemos com a boca, mas uma motivação para considerar as declarações que fazemos com a nossa vida. Mesmo os mandamentos que podem parecer óbvios, como o 6º mandamento, não matarás, têm muito mais a dizer do que essas 4 palavras parecem revelar. O próprio Jesus Cristo deixa isso claro, explicando em Mateus 5, 21 e 22, que odiar o teu irmão no teu coração é o espírito do homicídio e que odiar os outros viola o 6º mandamento. Quando olhamos para o mundo de hoje e vemos como ele está cheio de raiva, e depois reconhecemos que é o espírito do assassínio que vemos nos rostos raivosos, que enchem as nossas ruas e os nossos meios de notícias, de repente apercebemo-nos de quão longe estamos daquilo que Deus quer fazer de nós. E mais ainda, o mandamento contra o assassínio está enraizado no facto de que cada ser humano é criado à imagem de Deus, em contraste com a cultura de morte que vemos à nossa volta, em que o aborto, a eutanásia e o suicídio assistido são considerados progressos morais em vez dos sinais de degradação moral que verdadeiramente representam. Uma devoção à vivência dos valores do 6º mandamento é uma devoção ao respeito pela bela imagem de Deus inerente a cada vida humana, não apenas a vida dos saudáveis e dos fortes, mas a vida dos enfermos e dos fracos. Como Deus disse a Moisés no Êxodo 4 e no versículo 11: Quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo, o surdo, o que vê e o cego? Não sou eu o Senhor? O 6º mandamento declara que nenhuma vida é desprovida de valor e significado aos olhos de Deus. E mesmo um mandamento supostamente simples e óbvio, como não matarás, tem belas profundidades que vale a pena explorar. Daqui a pouco, quero ajudar-nos a dar um passo atrás e a ter uma visão mais alargada, imaginando o mundo que Jesus Cristo estabelecerá no seu regresso. Quando o fizermos, veremos que os 10 mandamentos são a chave para ver esse quadro. Imagine um mundo em que todos os seres humanos, em todos os países da Terra, não têm outro Deus senão o Deus da Bíblia. Todas as almas vivas e que respiram compreendem que nada nas suas devoções deve vir antes de Deus Pai e de Jesus Cristo, e todos os adoram apenas a eles. Essa adoração é livre de todo e qualquer vestígio de paganismo. Não há estátuas ou imagens dos chamados santos ou outras distrações. Cada alma na Terra usa o nome de Deus com um sentido de respeito por tudo o que ele representa, porque sabe que as palavras que pronuncia são importantes. Por conseguinte, já ninguém usa linguagem obscena. Ninguém em qualquer parte do planeta pronuncia o nome de Deus numa maldição e nem sequer passa pela cabeça de alguém praguejar ou falar de forma imunda. Imagine um mundo em que todos guardam o sábado do 7º dia. Longe vão os dias em que alguém trabalha 7 dias por semana, substituídos por uma alegre observância mundial do descanso do trabalho ordenado por Deus. Um tempo para as famílias reafirmarem o seu afeto umas pelas outras e procurarem juntas a face do seu Deus. Todas as semanas, todos os habitantes da terra se reúnem como Deus ordena, em santa convocação para cantar louvores ao seu Criador e Salvador, e para aprenderem juntos nas páginas das Escrituras. Imaginem também que nesse mundo, as famílias foram restauradas como os alicerces fundamentais da civilização. Os pais são honrados e amados de acordo com o 5º mandamento, e os avós e bisavós são tidos em alta estima, enquanto as crianças são ensinadas a respeitar aqueles que os precederam. Essas mesmas crianças brincam em segurança nas ruas, e as famílias passam tempo juntas na vizinhança, porque a violência e o ódio já não fazem parte da experiência de ninguém. As famílias permanecem intactas para toda a vida, e os casamentos permanecem fortes, à medida que os homens e as mulheres aprendem a alegria e a paz que advém do facto de reservarem a intimidade física para o lugar para o qual foi concebida por Deus, os seus casamentos. Não há fechaduras nas portas, e as crianças deixam as suas bicicletas nos relvados da frente, pois ninguém se lembraria de levar algo que não é seu. E as relações na comunidade e entre as pessoas e os seus líderes são construídas sobre uma base de confiança e respeito mútuos, em que todos falam sinceramente uns com os outros. Depois, imagine que sobre tudo isto paira um ar de contentamento e gratidão, porque a ideia de que a felicidade depende do número de coisas que se pode comprar ou colecionar para estar à altura dos vizinhos há muito que desapareceu do mundo. Em vez disso,
Todos encontram a sua mais profunda satisfação no trabalho lucrativo das suas mãos, na alegria que sentem com o amor dos amigos e da família, e no conhecimento de que o Deus que adoram é aquele que os conhece e ama e que está a trabalhar pessoalmente neste mundo e nas suas vidas para levar a bom termo o seu propósito para as suas vidas, quando se juntarão à sua própria família e entrarão na eternidade com Ele para sempre. Esse belo mundo que Jesus Cristo estabelecerá no seu regresso é um mundo em que todos guardam os 10 mandamentos. Muito obrigado por assistir. Todos nós, aqui no Tomorrow's World, trabalhamos arduamente para o ajudar a compreender o seu mundo através das páginas da Bíblia. Se estiver interessado no nosso guia de estudo gratuito sobre os 10 mandamentos, pode ir a omundodeamanha.org, Order Publications. Se gostar deste conteúdo, esperamos que clique no botão de subscrição e ainda mais. Se quiser ser notificado sobre mais, basta clicar no sino. Muito obrigado.